Atenção para um aviso super importante antes da gente começar, tá? Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que vai ser dito deve ser considerado uma recomendação de investimento, certo? Fazer a própria análise é sempre fundamental. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise executiva. Hoje, a gente vai decodificar um movimento estratégico bem recente e super relevante lá no setor de fundos imobiliários de renda urbana. A gente está falando da proposta de incorporação do fundo Max R11 pelo CPU R11. Olha, essa é daquelas movimentações que podem mudar completamente o panorama do mercado. E a gente vai entender exatamente o que está acontecendo, guiados estritamente pelos fatos que estão nos documentos oficiais. Vamos colocar lente de aumento nessa transação. E a nossa pauta de hoje é super direta. A gente vai passar pelo cenário da incorporação, ver as vantagens estratégicas, analisar a relação de troca, a integração dos portfólios, o impacto nos dividendos e fechar com uma conclusão e um plano de ação bem prático. Então vamos começar pelo começo. Ponto número 1. O cenário da incorporação e os detalhes oficiais dessa operação. Bom, vamos mergulhar nisso. Esse é o documento oficial da administradora, o BTG Pactual, que convoca a Assembleia Geral Extraordinária. Ele é literalmente o nosso marco zero aqui. A proposta central detalhada é que o FII Max Retail, o Max R11, vai ser totalmente absorvido pelo Capitânia HBC Renda Urbana, que é o CPU R11. É muito importante entender que, se isso for aprovado, o Max R11 deixa de existir de forma independente, tá? Ele passa a integrar 100% do patrimônio do CPU R11. A entidade antiga acaba ali. E isso ilustra de um jeito brilhante o que é, na prática, uma incorporação de FIIs. O processo envolve transferir o portfólio inteirinho de um fundo para o outro. Em contrapartida, quem detém as cotas do fundo que foi absorvido, no caso o Max R11, não recebe o dinheiro em espécie. A pessoa recebe cotas do novo fundo, o CPU R11. É como se fosse uma troca de chaves. E tudo isso obedece a uma proporção matemática que a gente chama de relação de troca. E detalhe, esse movimento não é um ponto fora da curva, viu? Ele representa uma tendência de consolidação muito forte que a gente está vendo no segmento de varejo e renda urbana. Ponto número 2. As vantagens estratégicas do negócio. Afinal, qual é o racional por trás dessa fusão toda? A gente sabe que toda fusão precisa fazer sentido para as duas partes, né? Tem que ser um ganha-ganha. E o que é super interessante aqui é ver como as vantagens se complementam. Pro lado do CPU R11, o grande prêmio é a escala. Com um portfólio maior, você dilui na hora aqueles custos administrativos e operacionais. Além disso, um fundo com mais musculatura traz muito mais liquidez para as cotas e acaba chamando a atenção de investidores institucionais pesados, o que facilita até emissões futuras. Já do outro lado, o apelo para quem investe no Max R11 é cristalino. O fundo vinha sofrendo com uma liquidez mais baixa e um desconto patrimonial enorme na bolsa. Então, entrar de carona num fundo maior pode ser a chave mestra para destravar esse valor e reduzir esse desconto histórico. Agora a gente chega no ponto número 3, nossa primeira análise aprofundada, a relação de troca. Vamos decodificar esse valuation. R$ 67. Anota esse número porque ele não é só um dado aleatório numa planilha. Ele é o coração financeiro de toda essa proposta. Os documentos oficiais cravam que a relação de troca vai ser calculada usando o valor patrimonial da cota do CIPUR 11 de um lado e esse valor fixo de R$ 67 por cota do Max R11 do outro. Ou seja, na prática, a gestão precificou o Max R11 exatamente nesse patamar para o propósito dessa incorporação. É essa âncora que vai definir quantas cotas do fundo novo o investidor vai levar para casa. E é justamente aí que o bicho pega. O risco de percepção desse valuation. Em qualquer processo de fusão e aquisição no mercado imobiliário, o preço é sempre o campo de batalha. Pensa com a gente. Se o mercado achar que esses R$ 67 estão subestimando o valor real dos imóveis do Max R11, quem tem a cota vai se sentir prejudicado, achando que está entregando patrimônio a preço de banana. Por outro lado, se esse valor for visto como alto demais perto da realidade dos ativos, a galera que já está no CEPUR R11 vai reclamar de diluição, sentindo que estão pagando caro por ativo novo. É uma balança de extrema sensibilidade. Ponto número 4, nossa segunda análise, a integração de portfólios. Chegou a hora de avaliar a qualidade real do que está sendo comprado. Porque, vamos combinar, incorporar não é só juntar número em planilha de Excel. É assumir prédio, galpão, loja. É tijolo de verdade. E os riscos ocultos que as fontes mapeiam são bem claros. Pode ser que entrem para a carteira ativos menos eficientes na parte operacional, ou uma vacância escondida que não estava tão óbvia, sem falar em contratos de locação que talvez não tenham a mesma robustez jurídica.
Outro ponto crítico é o risco de trazer para dentro de casa uma concentração muito forte numa única região ou num único locatário. O sucesso real dessa união lá na frente vai depender exclusivamente da qualidade intrínseca do que o CPU R11 está colocando no carrinho de compras hoje. O que nos leva ao ponto 5, nossa terceira análise, o impacto nos dividendos. Uma visão de curto contra médio prazo. Porque, no fim do dia, toda essa engenharia financeira tem que desembocar lá no fluxo de caixa, no pinga-pinga na conta. E o material-fonte traça um comparativo temporal muito lúcido sobre isso. Se a gente olhar para o curto prazo, sim, a transação traz o risco de dar uma pressionada nos rendimentos que vão ser distribuídos. O motivo? Aqueles ajustes de caixa normais, as despesas extraordinárias de cartório e de gestão de uma fusão, e o próprio custo de reorganizar a carteira nova. É uma fase clássica de transição. Mas, se essa fase for bem executada e superada, o horizonte de médio e longo prazo aponta para um ganho real na capacidade de gerar renda. Um portfólio grande e consolidado tende a ter muito mais estabilidade e uma receita bem mais previsível. E chegamos ao nosso ponto 6, conclusão e plano de ação. Quais são os passos práticos a partir daqui? Com tanta informação na mesa, a gente precisa de uma estrutura de ação clara, tirada diretamente dessas fontes. Então, como organizar as ideias? Primeiro passo, avaliar friamente o histórico de negociação do Max R11 na bolsa e bater isso com o desconto patrimonial frente àquele valuation dos R$ 67. Faz sentido? Segundo passo, que é vital para a tese parar em pé, analisar com muito rigor a qualidade, os contratos e a localização desses imóveis que estão mudando de dono. E o terceiro passo prático, que a própria convocação oficial escancara, é a participação na consulta formal. O destino dos fundos é decidido no voto lá nas assembleias. Então, o papel de quem investe é absolutamente decisivo para o desfecho de tudo isso. Para amarrar toda a nossa análise, eu trago uma citação direta das fontes que coloca a coisa toda numa perspectiva macro bem interessante. Abre aspas. A operação passa uma mensagem importante. O mercado de FIIs está entrando em fase de consolidação, fundos pequenos tendem a buscar fusões. Fecha aspas. Ou seja, esse evento entre o Max-AR e o CPUR não é um fato isolado no vácuo, é um baita sintoma de um mercado que está amadurecendo, que está buscando eficiência e que cada vez mais exige musculatura para competir. O que deixa a gente com uma grande pergunta macro para pensar. Considerando todo esse ganho de escala e a pressão constante por rentabilidade, será que a consolidação dos FIIs urbanos vai acelerar de vez daqui para frente? Será que a gente está só vendo as primeiras peças de um dominó gigante do mercado imobiliário caírem? Fica aí essa reflexão com base nos dados que a gente decodificou hoje. Um excelente estudo a todos e até a próxima análise executiva.